Ó, estamos ao vivo. O Lucas avisou que já estamos ao vivo. Opa, boa tarde, pessoal. Boa tarde, galera. Tudo bem? Quantas pessoas já temos aí? Eu acho que só o Lucas consegue ver, ele não consegue responder tão rápido assim. Já pode ir começando, e aí vamos respondendo as perguntas mais no final. Vamos lá. 11 ao vivo. Opa, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela pontualidade dos 11, né? A gente está com uma previsão de inscritos aí de aproximadamente 50. Então, se vocês não se importarem, mais um minutinho a gente começa, tá bom? Eu consigo ver aqui, ó, com o meu celular aqui, como se eu estivesse assistindo, eu consigo ver quem está ao vivo. Bacana. Apareceu. Ó, temos aqui ao vivo a Adriana Oliveira, boa tarde, a Thaisa Rosa, Rúbia Simões, Jefferson Tokuda. Sejam bem-vindos. Opa, nosso amigo Jefferson. Legal. Tudo bom, Tokuda? Tokuda trabalhou com a gente na Booking.com. Valeu, obrigado por prestigiar a gente, viu, Obrigado. Jefferson, mais uma vez aí. A Rúbia é da nossa equipe de operações da Hotel B2C, a Thaisa também da Hotel B2C, a Adriana Oliveira. Adriana, você pode, por favor, falar para a gente de onde você é? Beleza. Podemos começar, então? Vamos conversando, né, pessoal? Então, acho que eu vou compartilhar minha tela e... Primeiramente, a gente se apresentar, né? E também agradecer bastante aí a participação do Cristiano, nosso parceiro da Amplifique-me. Eu sou o Klaus. Eu vou falar aqui um pouquinho na apresentação sobre a gente, né? Então, primeiro, obrigado novamente por interesse de ouvir esse bate-papo. Vai ser mais um bate-papo do que um workshop, uma palestra, enfim. A gente vai falar sobre reposicionamento de vendas através da reputação online. E a Hotel B2C resolveu convidar um parceiro nosso que é a Amplifique-me. É uma empresa, é um aplicativo, o Cristiano é o CEO da empresa, ele vai falar um pouquinho mais, melhor, o Cristiano falar. Então, falar um pouquinho da gente. Eu e o Klaus, nós nos conhecemos na Booking.com, a gente está no mercado, a Hotel B2C está no mercado há 6 anos. Nós somos uma empresa que se posicionou no mercado como uma solução em outsourcing, em terceirização, na parte de gestão de vendas online, gestão, distribuição, estratégia de vendas online, fazendo revenue management, né? E um dos nossos diferenciais da Hotel B2C é que simplesmente a gente não faz só a parte do planejamento, então a gente executa. Então nós somos uma consultoria e uma assessoria. A empresa está há 6 anos no mercado, atuamos em todo o território nacional, temos uma equipe de 7 pessoas,
E eu tenho basicamente 30 anos de experiência aí na indústria de turismo. A minha última grande escola foi a Booking.com, onde eu venho de uma geração mais analógica, né? Então a Booking foi poderosa nesse processo de transformação digital. E lá eu tive a oportunidade de conhecer o Klaus. O Klaus falar um pouquinho dele aí também. Lá em 2010, né, na Booking, eu conheci o dele, já nos conhecemos há 10 anos. Eu tenho formação em hotelaria, 20 anos aí de experiência na indústria do turismo, já passei por agências corporativas, companhias aéreas, redes hoteleiras, OTAs como a Booking, Hotel Urbano, B2W, né, que é a Submarino Viagens. E aí a gente fundou realmente a Hotel B2C há 6 anos e eu cuido da parte estratégica e de operações, né? Então a gente dia a dia estou sempre em contato aí com os nossos parceiros, com os hotéis, para ajudar eles na estratégia do dia a dia. Enfim. E aqui o nosso prestigiado amigo e convidado Cristiano Machado, CEO da Amplifique, por favor, com você a palavra. Beleza, galera. Muito boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Quero agradecer meus amigos Klaus e Denis. São, além de parceiros de negócio, eles se tornaram grandes amigos da Amplifique-me. Nós nos conhecemos na feira Equipe Hotel de 2019. Exatamente. Desde lá a gente tem trocado muita figurinha. Enfim, muito grato pelo convite. Estou super feliz de participar desse webinar. Meu nome é Cristiano Machado, mas todo mundo pode me chamar de Cris, que é assim que todo mundo me chama. Em casa, minha família, no trabalho. Eu sou atualmente o CEO da Amplifique-me. A Amplifique-me é uma plataforma de gestão da experiência do hóspede e marketing. Por que e-marketing? Porque junto com a gestão da experiência do hóspede, a gente faz marketing com gestão da reputação online e programas de marketing de indicação. Algo assim, indique um amigo para se hospedar no hotel tal, se ele vier, ele vem com tal benefício, e você que indicou ganha um benefício também. Tudo isso num fluxo só, numa ferramenta só, no piloto automático. Em pouquíssimas palavras, isso que é a Amplifique-me. Um pouquinho do meu histórico profissional. Eu trabalhei em banco, trabalhei em cartório e durante 20 anos eu trabalhei com consultoria e instrutoria numa empresa, uma grande empresa de consultoria. Em 2015 saí para alçar voo solopreneur, e fundei a antiga Marketing Empreendedor, que era uma empresa de consultoria, que se tornou mais tarde a Amplifique-me, onde eu tenho mais 3 sócios. Legal. Beleza, obrigado aí. Obrigado aí pelo briefing e vamos que vamos. Vamos falar aqui um pouquinho do que nós vamos falar nesse bate-papo, né? Então a gente tem uma agenda. Vamos falar sobre reputação online. Para quem não ouviu ainda falar, vamos falar bastante sobre isso. É a pauta principal. Por que ela é importante para o hotel? Quais são as principais plataformas onde o hotel precisa colocar atenção para ter uma boa reputação online? Então, a gente fala aí do maior meta buscador, que é o Google, e vamos falar também do Facebook como rede social. Essa parte aí o Cristiano vai explicar bem para a gente. Nós, Hotel B2C, vamos falar um pouco sobre a Booking, a Expedia e a Decolar, que são as 3 maiores agências online na parte de distribuição. E vamos falar do TripAdvisor, que é líder mundial sobre experiência de viajantes, né? E lá é realmente onde a reputação online, o bicho pega. Amplifique-me vai apresentar um case de sucesso já com o uso da plataforma. E depois a gente vai falar o encerramento aí sobre como um teamwork pode auxiliar o hotel usando uma estratégia de gestão de reputação onde todos possam se beneficiar. Tá bom? Então, já temos 19 pessoas. A Patrícia entrou agora. A Patrícia também é da nossa equipe. Boa tarde, Patrícia. A Tereza também está com a gente. Boa tarde, Tereza. Um abraço. Jonathan Teixeira. Adriana, do Rio de Janeiro. Obrigado, Adriana. Então, vamos começar falando aqui sobre por que a gestão da reputação. Então, normalmente, né, os hotéis, eles colocam muita energia, vamos dizer assim, numa estratégia para vender o hotel. Então,
O hotel pensa nos pequenos mimos, nos amenities, ele pensa em dar um brinde, ele pensa em fazer, nem sempre, nem todos os hotéis fazem, mas fazer um marketing digital, fazer um impulsionamento de campanha no Face, no Insta, faz uma campanha de e-mail marketing, trabalha o brand dele. Às vezes o hotel está muito tempo com aquela marca sem uma atualização, então ele vai lá, faz uma atualização da logomarca, investe no site novo, numa plataforma legal, e esquece da reputação. Então, todos esses investimentos que eu falei anteriormente, ele pode ir por água abaixo, porque simplesmente com a experiência de um usuário negativa e publicada numa plataforma dessa de alta visibilidade pode justamente comprometer todos os investimentos anteriores, que não, nenhum demérito aos investimentos anteriores. Todos são extremamente importantes, mas a gente tem que pensar, né, em como me relacionar com o meu cliente, valorizar a minha marca, o meu brand, através de todos esses canais de comunicação e com uma atenção muito grande na parte de gestão de reputação. Então, a gente quer começar falando sobre isso com alguns questionamentos. Então, com que frequência você verifica o que seus hóspedes falam sobre o seu hotel? O que a gente pode falar desse tópico, gente? A Hotel B2C há 6 anos no mercado. Uma das coisas quando a gente entra para trabalhar, porque o RM não é simplesmente, quando você fala em RM, não é simplesmente fazer uma estratégia de preço, uma atualização tarifária, né? É o todo. Então, nesse o todo, eu preciso olhar nos mínimos detalhes para entender aonde o meu produto está posicionado e como o meu público tem, qual é a percepção que ele tem sobre o meu produto nessas diferentes formas de comunicação de plataformas. E aí, às vezes você olha tudo, você vê quantos seguidores você tem no Insta, você vê quantos seguidores você tem no Face, você vê qual é a tua base de WhatsApp diariamente que você troca informação. E essa questão de se atentar no que falam sobre você, inclusive dentro das próprias OTAs, hoje a reputação ela é predominante em todas as plataformas. Então, todas as plataformas têm um algoritmo, tem um robô, tem um rating sobre isso, onde eles observam o comportamento da experiência desse usuário, o que ele fala sobre o seu produto. E a gente percebe, ao Hotel B2C, que pouco se dá importância para isso, ou às vezes nenhuma importância para isso. Às vezes a gente pega um hotel que tem 20 anos de mercado e nunca respondeu um comentário, seja no TripAdvisor, seja às vezes dentro da própria OTA, né? Então, isso é um questionamento que é evidente. Eu acho que assim, aqui a gente não quer falar assim, colocar o dedo na cara e falar assim, você está fazendo tudo errado, você é culpado. Não, a gente está pontuando aqui o que a gente acha importante para todo mundo fazer uma análise crítica sobre isso, fazer uma meia-culpa, olhar para dentro, né? Olhar para o seu negócio, olhar para o seu imenso checklist que você tem que fazer de coisas no dia a dia e qual é a atenção que você dá para isso. Se você não faz, alguém precisa fazer. Então, pode designar alguém da sua equipe, né? Ou você mesmo criar uma rotina para que você faça isso. Como e se você responde os comentários, o que você prioriza responder? Então, essa parte aí também é outra coisa que a gente percebe quando, quando se responde o comentário, normalmente a tendência da grande maioria dos hotéis é responder os comentários negativos, as críticas, né? Isso, na verdade, todos nós, né? O próprio ser humano, ele tem um impulso de ser reativo às críticas, né? Então, a gente nunca para perceber o que estão falando ou o que estão falando sem reação, tenta analisar de uma forma fria, tenta entender de qual é o contexto daquela crítica, né? E se posicionar. E quando a gente fala que... Eu estou falando aqui, eu falei de crítica, né? Porque, normalmente, a prioridade é responder às críticas. E muitas das vezes, quando alguém faz um elogio, também o hotel não fala nada. Quando o hotel já tem essa característica de responder comentários, ele só responde comentários negativos. Ele nunca
ou pouco você vê um hotel falando, interagindo com um review que seja positivo. Né? E aí fica também aqui para a gente uma reflexão, né? Poxa, se eu sou elogiado, se eu estou sendo elogiado, eu tenho que retribuir pelo menos como mínimo, né, uma gentileza com um obrigado. Né? E aí você pode complementar esse obrigado e ele se tornar alguma coisa como um multiplicador, aquele obrigado ser um multiplicador de visibilidade. Então, quando você responde um comentário positivo com um obrigado, com um agradecimento, você também, ao mesmo tempo, pode estar interagindo com o teu público e dizendo assim para ele, poxa, você curtiu mesmo? Faz um favor para mim, que tal compartilhar na sua timeline, no seu perfil, nas redes sociais, fala para os amigos, dá essa dica para os amigos, né, para conhecerem o meu hotel. Então, isso é uma forma de você responder a um comentário positivo. E o comentário negativo, há técnicas também para isso. Não é simplesmente reagir, se colocar numa posição superior e sempre numa posição reativa. Eu acho que, volto a falar, né? Eu acho que é importante você fazer uma análise interna, procurar, antes de responder, procurar entender o contexto, procurar verificar quais foram os setores envolvidos, se foi limpeza, se foi recepção, se foi alguém da manutenção, enfim, procurar entender todo o contexto para juntar elementos e responder de uma forma cortês, em primeiro lugar, inclusive agradecendo a crítica, né? Porque se a pessoa está se preocupando em fazer uma crítica para você, ela também está preocupada que você possa ter sucesso no seu negócio e fique atento para que aquela experiência negativa dele não seja multiplicada por outros usuários, que não vai ser nada bom para o seu negócio. Então, acho que é importante enfatizar isso. Né? E aí, analisar, né? Poxa, o que eu priorizo responder? Responda tudo. Né? Quando for uma crítica, se fundamente, né? Procure os elementos para se basear numa resposta muito bem fundamentada, de uma forma profissional, para que esse público entenda também a sua preocupação com aquela pessoa que perdeu, entre aspas, né? Perdeu um tempo fazendo um comentário. Porque tem gente que faz assim, não gostei, esse cara é uma bomba relógio, ele vai explodir lá na frente. Poxa, se a pessoa dedicou 5 minutos, 2 minutos do tempo dela para fazer aquela crítica, eu tenho que ser grato, porque aquele cara está sendo meus olhos naquilo que eu não consigo enxergar. E ele investiu um tempo para aquilo. Então, a gente tem que valorizar desde esse pequeno tempo dedicado para essa crítica, em primeiro lugar, né, para que você possa melhorar realmente o seu negócio, o seu ganha-pão. É importante responder todos os comentários. Eu acho que esse questionamento ele já acaba respondendo o anterior, né, que eu falei sobre a prioridade de responder as críticas negativas, mas, ao mesmo tempo, né, como é importante a gente responder os elogios. Então, fica aqui, não sendo redundante, mas respondendo também a pergunta anterior, que é importante tomar as duas ações. O quanto você acha que a sua reputação online é importante para gerar novas reservas? Olha, a Hotel B2C falar isso seria, para muita gente que ainda não conhece a gente, talvez fosse irrelevante, né? Mas a gente procura saber dessa informação, principalmente com os grandes players, né? Como é que funciona o algoritmo, como isso impacta na conversão, como isso valoriza a minha visibilidade, o meu ranqueamento. Então, com base nisso tudo, e outras informações que a gente pega, principalmente voltados para quem vai desenvolver a estratégia do hotel, que é o nosso caso como RM, tem um estudo do próprio TripAdvisor que diz o seguinte, né, que para cada meia estrela, meia bola que você consegue crescer no TripAdvisor a sua reputação, você pode ter um incremento na sua diária média de até 10%. Porque as pessoas elas estão dispostas a ter experiências positivas. Então, elas estão dispostas a pagar mais. Elas não querem ter uma surpresa desagradável. Então, se ela está pagando um pouquinho mais caro, ela já olhou ali entre dezenas, centenas de reviews
que a grande maioria, 90%, está falando que as experiências foram sensacionais. E o que aquela pessoa está buscando naquele período ali, de repente ela está já saindo de uma onda de estresse muito grande, e aí você ainda para um hotel onde você vai ficar mais estressado com uma experiência negativa. Então, pera lá, prefiro pagar um pouquinho a mais e não ter nenhuma surpresa desagradável, porque eu já sei o que eu vou encontrar lá em função da reputação e dos reviews de quem já passou por lá. Então, assim, essa é uma análise prévia, mas eu queria que o Klaus e o próprio Cristiano, se quiserem complementar alguma coisa que eu esqueci de falar, o que vocês acham relevante. Passar a falar um pouco para você aí, para você passar um pouquinho sua visão da experiência do dia a dia com os hotéis que tem a Amplifique como ferramenta. Legal, vamos lá, ó. Item por item aqui, pessoal. Vou só adicionar alguns comentários dessa apresentação brilhante do meu amigo Denis, que manja tudo da apresentação online. Vamos lá. Com que frequência verificar? Veja, essas são minhas opiniões de acordo com o que eu observo com os clientes que a gente atende, né, já desde 2017. Então, assim, com que frequência verificar? Todo dia tem que verificar o que estão falando nos sites de avaliação online. Porque existe o seguinte comportamento no viajante. Existem pesquisas científicas que comprovam cientificamente que 93% das pessoas que buscam um hotel, elas consideram avaliações online para decidir qual hotel. E como é que essa pessoa faz para decidir o hotel quando ela vai reservar um hotel, quando ela vai para um lugar que ela não conhece? Ela vai no Google. Hotel, tal lugar. Tem uma piadinha que eu costumo perguntar assim: vocês sabem como é que faz para esconder o corpo de um morto nos dias de hoje? A resposta para essa pergunta é a seguinte: coloca na segunda página do Google porque ninguém vai encontrar. Boa. Exagerado, né? Eu ia falar na última página, mas pô, você falou a segunda, então a segunda já é a última. Nunca vi isso na segunda página, né? A verdade é a seguinte, hoteleiros, queridos hoteleiros, vocês têm que aparecer na primeira página do Google. E com gestão da reputação online, vocês muito provavelmente conseguirão em algum tempo aparecer na primeira página do Google. Eu já vou mostrar, logo vou trazer um estudo de caso aqui de um cliente nosso e como ele apareceu como ele continua aparecendo na primeira página do Google sem fazer anúncios, meus queridos, sem fazer anúncios. Então, frequência, tem que verificar todo dia. Vamos lá, o usuário entrou, pesquisou, hotel tal lugar. Se tiver uma avaliação negativa no topo lá, pode ser uma, tua média pode ser uma média muito boa, 4,7, 4,8, mas se tem uma ruim, o cara detonando você, e você não viu e não respondeu, o usuário que está procurando hotel vai, esse cara aqui nem respondeu, esse cara reclamando. Então, assim, tem que verificar todo dia em todas as plataformas que fazem sentido para o teu negócio. Como responder? Assim, ó, agora mais uma questão técnica. É como o Denis sugeriu, e assim, ó, quando um cliente reclama de um determinado aspecto, por exemplo, o chuveiro era muito ruim, tinha água gelada lá no meio do meu banho. Quando é uma avaliação negativa, você nunca responde repetindo a palavra-chave, digamos assim, chuveiro. Você vai responder no caso de alguém reclamar do chuveiro. Ficamos tristes pelo ocorrido, vamos fazer o máximo tal para resolver o problema. Você não repete o chuveiro. Se o cliente elogia o chuveiro, você vai lá no texto e responde chuveiro. Ficamos felizes que você gostou do nosso chuveiro. Se ele elogia o café da manhã, que legal, ficamos felizes que você gostou do nosso café da manhã. Né? Então, quando reclama, não responde, não repete a palavra-chave. Quando elogia, repete a palavra-chave. Você pode explicar para a gente o que é relevante para os robôs, essa questão da repetição, quando é negativa ou positiva? Assim, os robôs, cada vez mais, de todas essas plataformas, eles entendem contexto. Então, não adianta pegar um copy e cola, Ctrl-C, Ctrl-V, mandar o estagiário só responder lá, obrigado, ficamos muito felizes. Desculpa, a gente vai fazer para melhorar. Então, tem que ter contexto, por dois aspectos. Porque os robôs de todas essas plataformas estão entendendo cada vez mais o contexto e se coloque no lugar do usuário. O usuário, o cliente, já sai de fábrica com detector de mentirinha. A gente sabe quando uma resposta é fabricada e quando ela é genuína. Então, tem que responder de forma genuína.
Sim, dá trabalho? Sim, dá trabalho, mas você vai aparecer na primeira página do Google se você fizer isso. Então, os dois aspectos. Pelo lado do robô, que é o SEO, né? O robô entende contexto. Segundo, pelo lado do usuário. O usuário sabe quando é uma resposta fabricada e quando é uma resposta genuína. Inclusive, pessoal, tem pesquisas científicas que comprovam que, assim, uma ou outra avaliação negativa no perfil lá, por exemplo, do Google Meu Negócio, do TripAdvisor, se ela for respondida, né, com atenção, com esmero, ela acaba gerando o efeito de ajudar a gerar mais reservas. Porque uma ou outra, vamos lá, uma ou outra, né? Você não pode ter um monte de avaliação online ruim. Mas é aquela história, você entra num perfil que está tudo muito perfeitinho, né? É meio estranho. Então, uma ou outra, se for respondida, né, com atenção, com esmero, ela ajuda, mesmo uma negativa, mesmo uma avaliação negativa, ajuda a gerar mais reservas diretas. Responder todos os comentários, o próximo item, sim, todos, os positivos e os negativos. A taxa de resposta é um dos fatores muito importantes para o ranqueamento nessas plataformas. Então, tem sim, meus queridos, que responder todas as avaliações, inclusive as positivas, com contexto. Não adianta nada entrar lá em todas as positivas e só, obrigado, valeu. Tem que responder com o contexto do que a pessoa escreveu ali. Se gera novas reservas, gente, gera demais. Inclusive, eu arrisco dizer assim, ó, um hotel que não tenha tanto orçamento para gastar com anúncios, para botar um site muito lindão lá que converte e tal, se ele realizar a gestão da reputação online, ele tem a chance de aparecer na primeira página do Google, mesmo sem fazer anúncios e sem dar, digamos assim, tanta atenção para o site dele. Tem que ter o site, né? Tem que estar caprichado, tem que ter SEO bom, tem que converter em reserva direta. Mas, assim, gera reserva com certeza. Quanto melhor a sua gestão da reputação online, mais reservas você vai gerar para o seu hotel. Valeu, Cris. Muito obrigado aí pela complementação, pela sua visão. Você vai falar alguma coisa? Vamos lá. Então, deixar agora aqui com a palavra Mr. Cris para falar sobre Google para a gente. Legal. No geral, assim, todas essas plataformas, sites de avaliações online, consideram 4 quesitos como os mais importantes. Assim, nenhuma dessas plataformas abre toda a caixa de Pandora contando exatamente como fazer, a questão técnica, textual, enfim. Mas assim, ó, a sua média, então, quanto melhor a nota, melhor para o ranqueamento e melhor para o usuário que vai chegar lá e vai comparar você com os seus concorrentes, né? Eu, geralmente, vou assim, eu defino por preço, o preço que eu estou disposto a pagar, se é uma viagem de negócios, então eu não me importo em ir num lugar chique, se é uma viagem a lazer, eu vou ficar num lugar mais legal, eu não me importo tanto com o preço. Ó, defino o preço e aí eu vou direto no melhor avaliado. Então, a média é um item muito importante. A quantidade de respostas, de avaliações. Então, não adianta nada você ter uma média muito boa e 5 avaliações. A sua sogra, sua esposa, seu esposo, seu filho fez a avaliação. Então, tem que ter um fluxo constante. Um outro aspecto bem importante é assim, tem que ser um fluxo constante de avaliações. Não adianta nada você pedir um monte no mês e ficar 2 meses sem pedir nada, né, para o teu cliente fazer. Então, num mês tem um volume muito grande de avaliações, aí no outro mês não tem nada. Então, tem que ser um fluxo constante. Eu já falei 3, né? Vamos lá, me ajudem aqui. A nota, a quantidade de avaliações. O que mais que eu falei? A taxa de resposta? Dele ser recente, né? Isso, o quão recente elas são e a taxa de resposta, pessoal. Então, assim, importantíssimo responder todas as negativas, mas também muito importante responder as positivas. Até voltando um passinho para trás, né, o Denis comentou, a gente tem que ser grato quando um cliente faz uma crítica lá, né, nas avaliações online. A gente tem um amigo, o Nilson Bernal. Ele é um cara que trabalhou a vida toda na hotelaria. E eu ouvi dele uma vez, ele me dizendo assim, eu perguntei, Nilson, cara, quando um cliente faz uma avaliação negativa, o que você pensa sobre isso? Ele falou assim, Cristiano, na verdade, eu fico muito grato, porque é uma consultoria que esse cliente está me dando de graça. É isso aí. Olha como é diferente olhar por esse prisma assim. É sim uma consultoria de graça. Muitas empresas contratam consultores, aí o consultor vai lá, vê o que as pessoas estão escrevendo nas avaliações online e
e gera um relatório. Ó, é aqui que teu hotel tem problema. Se você for lá agora, hoteleiro, e ler o que as pessoas estão falando nos textos das avaliações online, vocês vão saber o que os clientes de vocês gostam e o que eles não gostam, que precisa ser melhorado. Ô, Cristiano, deixa eu fazer uma pergunta para você. E no caso do Google, como a gente também pode provocar essa avaliação? Legal. É importante pedir para o cliente. Dá trabalho? Não é todo mundo que vai responder, né? Que vai fazer a avaliação online, mas assim, o simples fato de pedir, se você não pede para o cliente fazer a avaliação online e você começa a pedir, eu garanto que você vai começar a ter mais avaliações online. Você pode ter uma ferramenta como a da Amplifique-me, que vai facilitar isso, ou você pode entrar direto no perfil do Google Meu Negócio lá e pegar o link encurtado que você pode mandar por e-mail ou pelo WhatsApp para o seu cliente, pedindo para ele fazer a avaliação online. Isso vai aumentar a taxa de conversão, né, no número de pedidos que você faz, no que realmente se torna uma avaliação online. Então, assim, o simples fato de pedir e explicar que é importante a avaliação online para você, já vai aumentar bastante a tua taxa de conversão. Legal. Muito bom. Mais algum comentário sobre o Google? Klaus, quer complementar alguma coisa? Não, acho que o Cris já está dando uma aula aí de Google. Maravilha. Vamos aqui para falar agora um pouquinho sobre Facebook. Legal. O Facebook, na minha opinião, e o que eu tenho visto assim, dos nossos clientes, ele tem mais o efeito do boca a boca, que é assim, pessoas falando, né, da experiência com o teu hotel, com a tua pousada, do que propriamente para SEO, para otimização para site de busca. O Google, pensem assim, ó, o Google é para ajudar a aparecer na primeira página do Google, na página de respostas do Google, né? O perfil do Google Meu Negócio ajuda você a aparecer nas buscas do Google. O Facebook tem mais o efeito de boca a boca. Quando uma pessoa, né, um cliente, um usuário, vai lá na página do teu Facebook e recomenda, recomendo pousada Canto Bravo Bonete, aparece para a rede dele no Facebook, dizendo assim, ó, fulano de tal recomenda tal pousada. Então, é boca a boca puro. Não funciona tanto como o Google funciona para SEO. O TripAdvisor, Booking, especialmente o TripAdvisor, vamos lá. O TripAdvisor também ajuda demais no SEO, também para ranquear bem. Porque o TripAdvisor faz anúncios, né? Várias vezes eu já peguei anúncios em qualquer cidade que procura hotel, anúncios do Trip, e nos resultados orgânicos, logo abaixo dos cards do Google Meu Negócio, geralmente, quase sempre, aparecem 2 resultados do TripAdvisor. Os 10 melhores hotéis de tal cidade. Os hotéis mais bem classificados de tal cidade. E como é que faz para aparecer bem no TripAdvisor? Gestão da reputação online. Você tem que ter o teu perfil lá, foto bonitinha, todas as informações, e tem que ter o quê? Avaliações online. Quanto melhor a média, quanto mais recentes elas forem, e quanto maior a taxa de resposta. Maravilha. Obrigado mais uma vez aí. Agora vamos falar um pouquinho das OTAs, né? Vou começar aí pela Booking.com, né? Hoje é uma das maiores aí. E muito importante, né? Não sei se todos têm esse costume de olhar, mas sabe que para a gente da Hotel B2C isso é um mantra. Todo dia a gente entra no menu lá e na análise de dados para a gente ver o nosso painel de classificação, né? Porque muitas vezes a gente fala, caramba, mas eu estou perdendo, por que eu não estou vendendo, enfim. Mas você olhou se seus scores estão melhor do que o seu set competitivo? Como é que você está vendo isso? Você vê isso sempre, pelo menos toda semana, né? Porque é aquela coisa, entra na operação, como o Denis já falou, do dia a dia, esquece de ver, né? E às vezes a resposta tá dentro dessas análises que a própria Booking acaba dando de forma gratuita, né? Todo hotel tem acesso a isso, né? Então, são 2 tópicos aqui que a gente pegou que é muito importante. Um deles é o Review Score, né? Que é a nota de classificação, que fica público, né? E aí você consegue ver, a gente pegou um exemplo aqui, um hotel 9.5 e a média da cidade é 8.7.
Então, ótimo, né? Então, eu estou melhor do que a média aqui da cidade. Para quem não sabe, né, só desculpa te interromper, para quem não sabe onde encontrar essa informação, dentro da extranet da Booking, você vai lá em análise de dados, painel de classificação, e aí você consegue ver essas informações lá. Exatamente, tá? Tanto da parte do review, quanto da parte do reply score, né? Mas tem muita gente que confunde, fala reply score, que é o índice de resposta. Pô, mas eu tenho que... É a resposta dos comentários? Nesse caso, não, tá? Nesse caso, é a resposta sobre as mensagens que o cliente troca com você. Então, a partir do momento da reserva, ele já começou a trocar mensagem. Porque, às vezes, o cara faz uma pergunta, você posso fazer o check-in às 3? Para você, beleza, pode, mas ele quer saber, ele quer confirmar, ele quer ter esse contato. A partir do momento que ele fez a reserva, a gente precisa tirar a impessoalidade e colocar pessoalidade, né? Então, tem muitos hotéis que até mandam voucher do próprio hotel, com informações do destino, o que ele vai fazer no destino, entendeu? A gente conheceu um hotel, por exemplo, nosso cliente, que quando você chegava dentro do hotel, tinha lá uma carta de boas-vindas e uma recomendação dos passeios na cidade, entendeu? O que você pode fazer, né? Então, é um concierge em forma de papel para aqueles que não têm realmente condições de contratar alguém, enfim. Então, isso é muito importante. E qual que é a taxa de resposta? Você tem que responder até 24 horas, entendeu? Então, caiu a mensagem, já responde. E aí, assim, qual que é o importante? A sua média tem que estar acima da média da cidade. Então, no caso, esse exemplo aqui desse hotel, 90% e a média 64%. Então, normalmente, a média não é tão alta, porque muitos hotéis esquecem, entendeu? Não acham que isso é importante, né? Mas, sim, é muito importante, assim como é importante responder os comentários. Então, por favor, hoteleiros, entrem na sua extranet, respondam os comentários dos clientes, como o Cris e o Denis já falou, e respondam também as mensagens, tá? Então, acho que é bem legal isso. Cris, você quer complementar mais alguma coisa? É assim, o Booking, né, e outras OTAs, mas especialmente o Booking. O Booking, gente, ele tem muita grana para fazer anúncio. O Booking, eu diria assim, ó, toda vez que eu pesquiso um hotel em qualquer lugar das galáxias, sempre tem um anúncio do Booking lá. E o Booking também ranqueia muito bem para os resultados orgânicos. Então, assim, anúncios, cards do Google Meu Negócio, logo abaixo, né, os primeiros resultados orgânicos sempre, para mim, sempre aparece. 1 ou 2 resultados do TripAdvisor e 1 ou 2 resultados do Booking. Então, tem que aparecer bem no Booking também, não tem jeito. Tem que aparecer bem, cara. Tem que olhar a reputação lá e melhorar a reputação online no Booking, como em qualquer outra dessas plataformas, né? Mas o Booking, especialmente, é muito importante. Bom, beleza. Agora vamos falar um pouquinho da Expedia, né? Para quem não sabe, a Expedia ela tem vários sites. O principal é o hotels.com, né? Mas também tem o Expedia, que é para quem gosta de comprar pacotes. Enfim, ele vende hotel também, hotel puro, né? Só o hotel. Também a Hotwire, Trivago faz parte do grupo, né? Do grupo da Expedia. Mas aqui a gente queria justamente mostrar, né, para os hoteleiros aonde ele vai ter esse relacionamento com o hóspede, né? Então, dentro lá da extranet deles, na parte do menu, do canto esquerdo, no quinto item, tem a parte de relacionamento com os hóspedes, né? E a Expedia, diferente da Booking, ela tem dois tipos de comentários. O comentário em tempo real, né? Que é quando o cliente está na casa, né? Ou seja, ele já está hospedado. Então, olha que legal isso. O cliente, de repente chegou, vai ficar uns 3 dias e ele reclamou do check-in, entendeu? Então, você tem um tempo já para poder reverter essa situação, né? Ou se ele fez algo positivo, responder ele também, entendeu? Então, assim, é muito importante, como o Cris falou, todo dia responder comentários, entendeu? Então, às vezes a gente pergunta para o hoteleiro, poxa, mas você viu? Ah, nem sabia que existia isso, entendeu? Então, o cliente que faz um comentário desse in-house, né, que ele já está dentro da casa, ele espera algum tipo de reação de você como hoteleiro, né? Não é só isso, né? Porque você está tendo a oportunidade do cliente ainda, ele faz normalmente esse comentário já dentro das primeiras 24 horas. Você tem uma oportunidade, se for uma crítica,
de tentar reverter essa situação antes mesmo que o hóspede saia do hotel e faça o check-out. Então, se você observou o comentário e você já toma uma medida, toma uma ação, isso vai ser visto como algo muito positivo por esse hóspede e talvez a crítica que ele pensou em fazer, ele vai relevar e fazer. Né? Então, tem um ativo muito forte aí nessa ferramenta. Exato. E embaixo dessa parte do comentário durante a estadia, tem a avaliação após a estadia. Né? E aí é isso também, assim, um clique lá, você já abre o link e já responde o comentário, entendeu? E você pode compartilhar com a sua equipe. Né? Então, você pode compartilhar com todo mundo do hotel, desde que todos os e-mails estejam cadastrados na Expedia, que você respondeu aquele comentário, entendeu? Então, de repente, se é o gerente geral que está respondendo, todo mundo vai estar sabendo, a equipe de reservas, os recepcionistas, enfim. Então, é fundamental realmente que se responda todos os comentários e o mais breve possível. Tá? Cris, quer complementar alguma coisa da Expedia? Complementar com o seguinte, assim, ó, esse aspecto de perguntar no meio da hospedagem para o cliente, né, para o hóspede, como que está indo até agora, tem alguns clientes da Amplifique-me utilizam a nossa pesquisa de satisfação NPS e pergunta no meio da hospedagem como estamos indo até agora. Isso evita evita, né, do cliente sair falando mal, tanto no mundo offline, porque as pessoas ainda falam muito sobre experiências de compra no mundo offline, na conversa em casa, na conversa no trabalho. Só que o boca a boca agora está na internet, que são as avaliações online. Então, se você pergunta na metade da hospedagem, evita do cliente sair falando mal, seja no mundo offline ou no mundo online, e ainda dá a chance para o hoteleiro tentar reverter essa situação para transformar esse cliente detrator, que ele está bravo com você, porque aconteceu alguma coisa, em um cliente promotor. Porque se você vai lá e resolve, surpreende o cliente, ele se encanta com aquilo e sai falando bem, seja no mundo offline ou numa avaliação online. A maioria dos clientes que estão insatisfeitos com a marca, sabe o que eles querem? Eles só querem ser ouvidos. É verdade. A maioria só quer ser ouvido. Cara, o teu chuveiro tem uma gotinha geladinha bem no meio do chuveiro que acaba com o meu banho. Provavelmente tem outros quartos vagos. Se ele ouvisse na metade da hospedagem, poderia resolver e deixar o cliente super feliz. Quem não pode contratar uma ferramenta de gestão da experiência do cliente, pode fazer algo assim. No café da manhã, um papelzinho com uma pergunta. Pelo amor de Deus, por favor, me prometam que vocês não vão encher de pergunta um formulário com 35 perguntas para o cara para encher na hora do café. Uma perguntinha só. Vocês vão perguntar assim, ó. Como estamos indo até agora? Nome. Só o nome. O nome você já encontra o hóspede. Como estamos indo até agora? Pede para a tia do café entregar na mesa e explicar. É muito importante que o senhor diga para a gente como estamos indo até agora. Aí, resolveu. Sem gastar quase nada. É só boa vontade e esforço, porque dá trabalho. Mas tem a chance de resolver uma má impressão no meio da hospedagem, antes do cliente sair falando mal. E isso reflete diretamente na reputação online, porque se o cliente sai feliz, ele sai falando bem. É como tudo na vida, né, Cris? Tudo é desejo e ação. Só que fica todo mundo muito no desejo. Poxa, eu desejaria ter esse tipo de atitude, né, de ter uma equipe, de ter... É uma questão de ação e de planejamento. Se você conseguir administrar bem seu tempo, você consegue fazer isso. Né? E treinar a equipe, nesse caso aí, principalmente com cliente ainda in-house. Né? Aí, só mais um pontinho de atenção aqui, que é bem importante na Expedia. A gente mostrou ali aonde o cliente na Booking consegue, né, o próprio hoteleiro consegue visualizar a sua pontuação, né, como é que está seu ranking. Na Expedia também tem, né, que é a pontuação de qualidade. E a parte do avaliação dos hóspedes, então fica ali na força do parceiro, e aí na parte de pontuação de qualidade. Você clicando ali, você consegue ver a avaliação dos hóspedes, que é o terceiro item. Se seu item, se tiver com esse ícone verdinho, quer dizer que isso está contribuindo positivamente para o seu ranking, tá? Então, vamos se atentar, porque se não tiver verde, tem que tomar essa ação para ontem, né? E também é engraçado, assim, mas a Expedia coloca alguns pontos aqui que também podem fazer penalizar, né,
o hotel, que é a parte de reembolso, realocação e cancelamento. Então, se você tem que realocar o hóspede, se deu um overbooking, porque isso faz parte da experiência, né? Se você tem que fazer algum reembolso para o hóspede, porque de repente ele não conseguiu ficar no quarto que ele pagou, ou se tem, a sua propriedade tem muito cancelamento, isso é penalizado, né? Então, vamos tomar muita atenção, muito cuidado realmente com esses itens, né, para que a experiência do hóspede ela seja totalmente satisfeita e completa desde o início em que ele faz a reserva até quando ele finaliza a sua reserva, né, quando ele sai do hotel e faz um comentário. Agora vamos para Decolar, né? A Decolar, dentro também do seu algoritmo, também, como o Cris disse, todas as OTAs colocam a reputação, né, a questão das avaliações como primordial, porque isso influencia na sua taxa de conversão. Então, dentro quando você entra na extranet da Decolar, na home, você já vai visualizar na cara do gol a sua nota, né? Então, é muito importante ali, quando você já entra, ver sua nota, quando você clicar ali em ver comentários, vai aparecer os comentários para você, e aí você pode responder. Um detalhe muito importante que é o seguinte, dentro da Decolar, se você tiver uma nota abaixo de 7, você não pode ser preferencial, né? E teve um tempo atrás, até um hotel nosso aconteceu isso, ele tinha uma nota menor do que 7 e ele foi excluído da plataforma, até que ele voltasse a cumprir com os itens que ele estava sendo penalizado, né? Mas a Decolar acabou tirando isso de vigência, porque estava acabando sendo muito complexo, né, controlar isso. E o que a gente acha bem legal na extranet da Decolar, enfim, aqui a gente pegou um exemplo, onde você consegue comparar, a gente pegou uma questão que, assim, eu e o Denis, a gente viaja bastante para ver os hotéis, aí acredito que todos os hoteleiros que estão participando aqui também acabam olhando isso, e quando você vai trabalhar, você precisa do Wi-Fi, né? E aí a extranet da Decolar faz esse comparativo, como está o meu Wi-Fi do hotel que eu estou gerenciando em comparação aos meus concorrentes. Então, isso é muito importante que vocês comparem, né? Como é que, porque às vezes a gente vê o hoteleiro e fala, mas meu hotel é melhor. Mas melhor como? É melhor a percepção. É a percepção dele. Mas ele parou para ver como é que está a reputação, né? O que eu posso melhorar? Então, é muito importante fazer esse exercício interno, né? Do que eu posso melhorar, de como que eu vou agir. Cris, quer complementar mais alguma coisa aí na Decolar? É só recordar que, assim, né, o simples fato de parar e ler as avaliações online, fala-se muito dessa, Big Data. O Big Data está nas avaliações online, gente. Se você não tem uma ferramenta como a Amplifigme que faz análise tal dos textos de todas as plataformas juntas, vai lá e lê. Lê no Google Meu Negócio, lê no Decolar, lê no Booking, lê no Trip. Você vai entender o que o teu cliente gosta e o que ele está pedindo para melhorar. Tá lá, o Big Data já está aí, não precisa contratar a ferramenta. É só se organizar e colocar um tempo para fazer isso. É verdade. Às vezes a gente vê o hoteleiro e fala, não, eu vou investir nisso, vou investir naquilo, mas ele não está nem vendo o que realmente ele precisa investir, né? Vou dar um exemplo de como o Big Data está aí já. Um cliente nosso, aqui de Ponta Grossa, o hotel. É um hotel mais antigo já, e já tem uma pegada boutique, mas não se vende para o mercado como um hotel boutique. Está acontecendo um movimento muito interessante aqui em Ponta Grossa, que veio muita indústria nos últimos 5, 7 anos, veio muita gente nova que não morava aqui com poder aquisitivo maior do que a turma que morava aqui. E essa galera quer hotel melhor. A galera vem trabalhar aqui, quer hotel melhor. E esse hotel contratou uma consultoria de inovação e esse consultor sugeriu assim, pessoal, isso numa dessas vamos mudar o nome, colocar boutique, alguma coisa no hotel, porque esse hotel tem a pegada boutique. E aí os donos estavam meio ressabiados, assim, não sei, mas todo mundo já conhece esse nome, não sei o quê. Não, só um pouquinho. Aí um dos nossos sócios, o Lincoln, estava nessa consultoria. Peraí, só um pouquinho, vamos ver aqui nas avaliações online. A gente buscou pelo filtro boutique. Então, todas as avaliações de todas as plataformas de avaliações online.
Vários clientes, assim, vários, dezenas de clientes estavam falando coisas assim. Me senti num hotel boutique de Paris. Parece um hotel boutique. Muito legal, hotel boutique. Ficou fácil para eles tomarem a decisão. Então, assim, a informação, meus queridos hoteleiros, a inteligência já está lá. Os clientes já estão falando. Vai lá. Na verdade, né, as respostas estão nas entrelinhas. Às vezes o cara está querendo reinventar a roda e se ele simplesmente só ouvir a experiência dos usuários, o que eles estão falando, o que eles estão escrevendo, ele já consegue encontrar as respostas como você falou. É exatamente isso. Daí ele consegue calibrar o preço, ele consegue calibrar a estratégia, ele consegue calibrar o público, ele consegue trabalhar o budget dele e a estratégia também do marketing de outras formas, né? Boa. Enfim, agora a gente vai falar um pouquinho do Trip, né? Eu acho que, assim, os números já dizem por si só, né? O TripAdvisor, isso aqui é um dado de junho de 2019, ainda não saiu atualizado desse ano, tá? Mas esse dado, ele é mensal, tá? Somente no mês de junho de 2019, o TripAdvisor, Mercado Brasil, né? Para o Mercado Brasil, tá? É importante dizer isso, ele foi o site de viagens mais acessado, tá? E seguido da Booking, depois da Decolar. Esse número aqui, ele é em milhares, então ali a gente está falando de aproximadamente 12 milhões, tá? De acessos, né? De usuários únicos, e ali tem o share entre a parte do desktop e a parte do mobile, né? E a gente vê como o mobile também está sendo rei, né? Então, hoje em dia, está todo mundo com seu celular, chega em casa, e agora também na pandemia, a gente observou, a gente estava até conversando ontem com a Booking, São Paulo, por exemplo, 90% dos acessos estão sendo via mobile, entendeu? Então, é importante, né, hoje pensar também na usabilidade do seu site, né, na questão do mobile, entendeu? Porque às vezes as pessoas falam, meu site é responsivo, não é? Então, só fazendo esse adendo, né? Então, aqui os três principais, tá? Trip, Booking e Decolar. E assim, isso aqui é um mantra, né? Você entrar no TripAdvisor, onde é o site de viagem que as pessoas mais olham, e às vezes você vê o hoteleiro, você entra no TripAdvisor, você tem o login, você tem a senha, não sei, nunca entrei, entendeu? Então, assim, a gente ouve isso muito, né? Mas não pode ser assim, né? Então, a gente pegou um exemplo de um hotel aqui, que está em primeiro lugar, e são 3 pontos relevantes no ranking, né? Como o Cris já falou, mas o Denis vai falar novamente aí, que a questão da qualidade, quantidade e recenticidade. Né? Os algoritmos, né, os robôs, eles trabalham com uma inteligência muito parecida hoje. Mas no TripAdvisor, o que é relevante para você estar bem ranqueado lá são esses 3 itens aí embaixo, né? Qualidade das avaliações, quantidade de avaliações e recenticidade das avaliações. Então, a qualidade por si só já fala. Então, é o quanto estão falando bem de você, né? O quão falam bem de você, da experiência, o que você proporcionou, como esse cara saiu do hotel depois dessa experiência dele. Então, quanto maior essa qualidade, quanto melhor essa qualidade, mais relevante para o seu ranqueamento. Depois, a quantidade de avaliações. Então, às vezes, o cliente, o TripAdvisor, por exemplo, é o cliente que é a compra direta, né? Ou é o walk-in, ou é a compra direta. Às vezes, ele vem também por OTAs. Né? Ele pode fazer 2 comentários. Ele pode fazer um na Booking, né, que ele comprou por lá, e fazer no Trip também. Isso. O importante é ele fazer pelo menos um, né? Então, se a gente tiver os 2, bingo. Então, essa quantidade também ela é muito importante. E aí a gente também, às vezes, precisa provocar. Se o próprio hotel, às vezes, não sabe nem o login, nunca entrou para ver, dificilmente ele vai incentivar o usuário, o hóspede, a fazer um comentário. Então, isso também pode ser trabalhado, a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, isso pode ser trabalhado como uma meta, né? Uma meta interna, uma meta que envolva todo o time, porque isso vai impactar. O ranking, se a gente levar em consideração que o ranking, o posicionamento, o seu posicionamento entre os top 10, entre os primeiros 10 hotéis, os primeiros 20 hotéis de uma cidade, diz muito no quanto você pode vender mais.
né? Então, se eu preciso ter quantidade de comentários para estar bem entre os top 10, entre os top 5, eu vou incentivar esses comentários, eu preciso ter muitos comentários. E aí, às vezes, também é uma atitude. É você mandar o link do próprio TripAdvisor, o cara fez o check-in, o check-out, você espera 24 horas e já manda uma mensagem para ele, né? Uma mensagem que tenha contexto, como o Cristiano falou, porque os clientes vão entender naquela mensagem, uma pequena palavra, ele vai entender, poxa, ele está falando comigo, ele não está falando com dezenas de hóspedes que fizeram check-out. Ele vai se identificar ali naquela mensagem. Então, ele sabe que o hotel prestou uma atenção. E aí você fala assim, poxa, 1 minuto do teu tempo, por favor, responde para mim esse formulário, é muito importante para mim. Até a gente fala muito sobre isso quando a gente visita os hotéis, de quando a gente tem alguns cases, né, até de um cliente nosso aqui em São Paulo, e o outro em Campos do Jordão, também um em São Paulo capital, outro em Campos do Jordão, sobre como eles estão bem reputados no TripAdvisor e qual é a estratégia que eles utilizam, né? Então, eles, normalmente, ou é o próprio dono do hotel, ou no caso do hotel aqui de São Paulo, que são 2 hotéis de 150 quartos, eles tinham uma pessoa que cuidava disso. Então, essa pessoa era como se fosse a hostess, né, anfitriã. Então, ela já circulava desde o café da manhã para conversar, ela estava desde o café da manhã, ela já estava no hotel. Abriu o café da manhã, já ela estava circulando entre as mesas, dando bom dia, falando com as pessoas, perguntando como é que tinha sido quando a pessoa chegou, ou se a pessoa já estava, como foi a segunda noite. E ali, sutilmente, ela vai tomando nota, né? E a partir do momento que ela identifica a pessoa pelo número do apartamento, ela também já trata pelo nome. Então, você começa a criar um rapport, né? Uma conexão, uma pessoalidade. E aí, a partir dali, ela começa a tomar várias notas e entender a percepção daquele usuário enquanto ele está em house. E quando termina o café da manhã, aquela mesma hostess, ela está sentada ali do lado da recepção e fala, olha, no caso aqui de São Paulo, você está saindo para fazer compras, o que você veio fazer em São Paulo? Posso te ajudar? Posso te dar alguma dica? E ela está ali para dar essa assistência. Então, aquela questão da pessoalidade. A pessoa voltou das compras à tarde, ela está lá sentada do lado da recepção, uma jarra de água aromatizada. Você coloca umas rodelas de laranja, você coloca umas fatias de maçã, coloca um ramo de alecrim ou de hortelã, uma água gelada para um dia quente, um chá no final do dia se o dia está frio, né? Um café no final do dia se o dia está frio. E aí você começa a criar essa conexão com esse hóspede. Esse hóspede saiu do hotel, aquela pessoa foi a referência, aquela pessoa foi o hoster, foi o anfitrião, né? Foi quem recebeu ela no hotel. Então, essa mesma pessoa tem uma tarefa. A tarefa dela, depois que esse hóspede sair, isso fica o dever de casa para os gerentes de hotéis, para os donos de hotéis, pequenas pousadas, de ligar melhor ainda, né? Hoje os planos são ilimitados, independente de DDD, independente da operadora, tem vários planos, você tem o WhatsApp, mas ligar eu acho que é o importante, numa situação dessa. Oi, sou eu, a fulana, tudo bem? Você esteve aqui no hotel com a gente, então ela já entra falando o nome da pessoa, quem ela é e lembrando das últimas 24 horas. A pessoa simplesmente vai lembrar e vai ficar surpresa com aquela ligação. E aí eles usam uma técnica que eles chamam de jornada do herói. O que é a jornada do herói? Essa pessoa ela vai contar uma história, né? Isso, gente, pelo amor de Deus, isso não necessariamente precisa ser aplicado para cada hotel. Estou falando do caso de sucesso desse hotel, mas a estratégia deu muito certo. E a gente viu isso já se repetir em outros hotéis. Então, ela contava uma jornada do herói. O que é a jornada do herói? Você vai contar a tua história, algum desafio que você teve, que fez com que você precisasse se reerguer, precisasse superar aquele desafio. Então, você estava ali trabalhando duro para superar aquele desafio e que aí você vem, na jornada do herói, você está aqui, você desce porque você teve um desafio que te levou lá para baixo, aquele desafio mexeu com o teu psicológico, mexeu com o teu pessoal, mexeu até com o teu profissional, e você está num momento de superação. Então, você precisa subir novamente. E aí, nesse momento de superação, você fala todo o teu trabalho, a pessoa falava todo o trabalho dela, o que ela estava fazendo ali no hotel. E, no final, ela usava na estratégia dela, dizia assim, você pode me ajudar? Você quer me ajudar dentro dessa minha jornada?
é muito importante para mim o seu feedback, né? O seu retorno, a sua avaliação sobre a sua experiência no hotel, já que a gente conviveu aqui por alguns dias e eu prestei o serviço para você, você vai me ajudar. Você pode me dar um 10, então você já chega logo pedindo a nota máxima. E aí a pessoa pode rir, pode brincar, talvez você não ganhe o 10 de todo mundo, mas a vida é um corredor de 1000 portas, né? O não, a gente já nasce com o não, a gente tem que ir atrás do sim. E aí você manda essa e espera o retorno. Então, assim, aí você vai conseguindo, ao mesmo tempo, qualidade e quantidade. Aí a gente vai para o terceiro item, que é a recenticidade das avaliações. Então, também não adianta o hotel ter 20 anos, ter uma base de dados de 100 mil clientes e o último comentário dele no TripAdvisor foi de 2 anos atrás. Então, assim, isso é totalmente, é um ativo, é um capital totalmente desperdiçado, jogado no lixo, onde tem um custo para você ter um ativo desse. Quem investe em marketing digital sabe o que eu estou falando quanto é um custo de aquisição. E aí você tem ali um custo de aquisição baratíssimo. Alguém que já conhece seu hotel, alguém que já usou seu hotel, alguém que frequenta seu hotel, é habitué, e você não faz um relacionamento com ele, inclusive para pedir uma avaliação de recenticidade. Então, é muito importante, o quanto mais recente a pessoa falar sobre o seu hotel, melhor. E aí a jornada do herói entra, né? Se você faz isso como uma rotina, se você coloca isso como uma rotina de trabalho, alguém, ou o próprio dono, ou o gerente, se encarrega de fazer isso, quando a propriedade é pequena, é muito mais fácil, você também vai ter recenticidade. Se a cada 24 horas, ou se você reúne os checkouts da semana e faz isso 1, 2 vezes por semana, você já está fazendo, tá? Então, é muito importante. Para quem quer pegar essas informações sobre qualidade, quantidade e recenticidade, o próprio site do TripAdvisor, a gente botou aí o link, tripadvisor.com.br/TripAdvisor Insights. Então, lá ele vai falar exatamente sobre o que a gente está dizendo aqui e outras coisas mais. Além disso, nesse Insights aí, ele tem até cases de hotéis, enfim. Então, assim, o próprio TripAdvisor está dando dicas do que tem que fazer, né? A grande questão é vocês fazerem uma gestão do seu tempo e botar uma atenção nisso, né? Então, o que estamos fazendo na pandemia, né? Todo mundo aqui que é hoteleiro sabe que a demanda foi reprimida, né? Então, acho que tem que aproveitar esse momento agora para colocar a casa em ordem, né? Então, uma das coisas de colocar a casa em ordem é responder seus comentários, né? Não importa que o comentário foi feito 1 ano atrás e você não respondeu, responda. Né? Então, acho que isso é bem importante. Queria aproveitar aqui para falar a questão do TripAdvisor, para falar de vendas diretas também, né? Hoje, o TripAdvisor tem conexões com alguns channel managers, o MPs, o H-System, e é importante, tem ali a parte do Trip Connect, onde você consegue levar o cliente diretamente para o seu site, né? Então, aqueles hotéis que estão super bem ranqueados, né? Então, nas 10 primeiras posições, eles realmente têm mais chance ali de ter cliques. Vamos aproveitar para fazer isso, né? Aumentar a sua venda direta. As OTAs, elas são muito importantes, né? Mas é importante que vocês também, nesse momento ainda agora, de aumentar a sua clientela e fidelizar ela, né, Denis? Isso, exatamente. Cris, você quer complementar alguma coisa? Eu lembrei de um caso de um cliente nosso que utiliza as avaliações online para identificar qual colaborador está mandando bem e qual não está mandando tão bem assim. E as pessoas escrevem, os hóspedes escrevem nas avaliações online assim, ó, o seu João é um querido, o seu José às vezes é meio azedão. Se você, hoteleiro, for nas suas avaliações online, especialmente se você tem um hotel menor, assim, que tem mais pessoalidade, isso da jornada do herói que o Denis comentou, se o teu hotel é assim, vai lá nas avaliações online que você vai saber quem está mandando bem e quem precisa melhorar. E olha que interessante, né? O gerente desse hotel, que é nosso cliente, ele utilizou isso como ferramenta para mostrar, né, para o funcionário que estava mandando bem, ó, continue assim, muito bom. Para o seu José lá, que não estava mandando tão bem, olha, seu José, então, veja só, ó, o pessoal reclamou aqui, o que será que a gente pode fazer, tal, para tentar melhorar essa impressão dos hóspedes. Legal, bacana, Cris.
Agora o Cris vai contar para a gente aí um estudo de caso de um cliente dele. Então, tomem bastante atenção aí, porque vocês podem fazer isso no hotel de vocês também. Legal. Esse cliente utiliza a nossa plataforma, então, com a ferramenta de NPS, né, que é pesquisa de satisfação. Conforme o cliente dele responde o NPS, vamos lá, o NPS é uma escala que vai de 0 a 10. Clientes que respondem 9 e 10 são os promotores, os defensores da marca. Clientes que respondem 7 e 8 são os neutros, não estão nem tão felizes nem tristes. Os que respondem de 6 para baixo são os detratores, pessoas que estão dispostas a falar mal da tua marca. Então, nesse hotel, no Hotel Ludes, todo cliente que responde 9 ou 10 tem uma automação que pede automaticamente para ele fazer uma avaliação online no Google. Ah, legal que você gostou. Você faz uma avaliação online para a gente no Google, é muito importante. Então, no período de setembro de 2017 a maio de 2019, eles tiveram um crescimento no número de avaliações online no Google de 2.584,62%. Porque é de forma automatizada. Então, vai um SMS ou um e-mail para o cliente, né, pedindo para ele avaliar a experiência como um todo. Se ele dá 9 e 10, já pede para ele fazer uma avaliação online. Isso de forma automática. Então, esse NPS, essa pesquisa de satisfação, filtra. Quem não está satisfeito, a Amplifique-me não pede para fazer uma avaliação online. Pede desculpas e encaminha um e-mail para o gerente, né, para o responsável da área lá de atendimento ao cliente, para entrar em contato e tentar reverter essa má impressão do cliente. Então, assim, é isso que pode acontecer com uma ferramenta, né, de automatizar isso da gestão da reputação online. Se puder passar para o próximo slide. Isso aqui são imagens que eu tirei hoje, alguns minutos antes do início da live. E eu tive uma grata surpresa, fazia alguns dias que eu não pesquisava Hotel Ponta Grossa. Aqui, ó, Village Hotel é nosso cliente, Ludes Comfort Hotel é nosso cliente, Barbour Plaza, nosso cliente. Quer aparecer na primeira página do Google sem fazer anúncio? Fala com a gente depois do webinar. Esse aqui, o Village Hotel, o Ludes Comfort Hotel e o Barbour Plaza Hotel são clientes da Amplifique-me. Então, assim, ó, veja, esse Planalto aqui não é nosso cliente ainda. Eles têm mais avaliações até, ó, eles têm 1.364 avaliações. É mais que o Ludes, é mais que o Barbour. Só que não é só a quantidade que conta. Lembra? São vários aspectos. É a quantidade, a nota, o quão recente e a taxa de respostas. Então, mesmo que você não seja um hotel tão grande, né, você não vai conseguir tantas avaliações online, mas você tem uma grande chance, se você fizer direitinho a gestão da reputação online, você aparecer na primeira página do Google. O resultado dessa busca de Hotel Ponta Grossa funciona igualzinho para qualquer outra cidade das galáxias. Hotel tal cidade. Se você estiver mandando bem na reputação online, a chance de você aparecer na primeira página do Google é muito boa. Antes aqui dos cards do Google Meu Negócio, ó, se vocês olharem ali em cima, ó, tem anúncio do Booking, anúncio do Hotels.com, anúncios do Trivago e um anúncio aqui de um hotel, no Hotel Barbour. Então, como é que faz para aparecer bem no Booking? Como é que faz para aparecer bem no Trivago? Tem que ter lá o perfil, né? Tem que ter o hotel anunciado lá e tem que ter uma reputação boa nesses canais também. Então, reputação online para hotel não tem jeito, galera. Tem que fazer, porque vai gerar mais reservas direto, vai gerar mais reservas. E é o que o teu cliente está... É o boca a boca dos dias atuais. Não tem jeito de não cuidar. Quem não cuidar vai ficar para trás. Pode passar. Aí aqui eu trago alguns dados do programa de marketing de indicação. Também o raciocínio é o mesmo. Quando o cliente responde a pesquisa de satisfação, dando nota 9 ou 10, ele já está dizendo que está disposto a indicar o teu hotel. Por que não pedir para ele indicar, então, de forma automática no programa de indicação? Na época que a gente mediu, a última vez, a taxa de conversão de indicações em reservas efetivadas, digamos assim, 10 pessoas indicaram, né, para amigos, ó, eu tenho esse meu link aqui, se hospede quando vier para Ponta Grossa no Ludes, que você vai ganhar, no caso deles era um desconto, o benefício. 24% converteu em reservas realmente efetivadas. Pode passar para o próximo. E o retorno de quem indicou, então o cara se hospedou, o Cristiano se hospedou lá no Ludes e indicou
para o Denis, para o Klaus, para o Lucas, indicou para 10 amigos. Desses 10 amigos que o Cristiano, que me hospedei lá, indicou, 24% vieram se hospedar. E 25% das pessoas que indicaram, o Cristiano indicou, voltou lá para se hospedar de novo, porque ele ganhou um benefício. Então, assim, o programa de indicação ajuda a trazer novos clientes por reserva direta e ainda estimula o cliente que indicou retornar porque ele tem um benefício lá. Mas vamos lá, que essa live não é de programa de indicação, é de gestão da reputação online. Vamos seguir adiante. Aqui a gente quer falar um pouquinho, mais uma dica, né, para a gente finalizar, sobre a questão de como você pode trabalhar isso dentro da sua equipe, dentro do seu hotel. Como o Cristiano já está falando, né, do seu João, do seu José, enfim, a gente tem alguns clientes nossos aqui que começaram a criar metas, né, e começaram a bonificar a sua equipe, né, e você criando metas, então eles podem estabelecer, alguns falam assim, beleza, eu quero ter a nota na Booking 8 até o final do ano, ou eu quero ter a nota maior do que meu set competitivo. Então, a gente pegou um exemplo aqui de um hotel que ele começou o azul escuro. Vou passar com o mouse aqui, ó. O azul escuro era o hotel. E aqui os competidores. Então, ele começou abaixo, depois ele ganhou, depois ele ficou meio a meio ali, depois ele voltou e ganhou de novo, entendeu? Então, cada hotel pode fazer a sua meta, né? Mas é importante estabelecer uma meta para a equipe saber onde tem que chegar, né? Então, por exemplo, eu vou só bonificar em cima de nota dos funcionários? Pode ser, entendeu? Então, não existe uma regra, mas é importante que você faça, né? Não pode deixar isso ser uma coisa irrelevante. Tem gente que fala, beleza, posso bonificar por conta de aumento de receita? Posso também. Mas para a motivação da equipe e todo mundo trabalhar em prol de um único objetivo, gerar o teamwork, a gente acha que isso realmente é fundamental. E eu queria fazer um adendo, é muito importante, por conta do coronavírus, né, do Covid, todas as plataformas, Booking, Decolar, Expedia, estão exigindo que se preencha que medidas de segurança você está fazendo no seu hotel, né? Se você vai disponibilizar álcool em gel, se você vai fazer higienização dos quartos, se você vai ter elementos descartáveis, enfim. Então, é muito importante preencher e dentro da página da Booking, na página pública, está ganhando um destaque abaixo da parte de fotografias. Então, quem não preencheu, preencha para que seu hotel apareça ali. Eles estão destacando a nota de limpeza. Então, nesse momento, a gestão da reputação ela é mais ainda fundamental, porque se você tiver uma nota de limpeza ruim, não estiver fazendo os hotéis que já abriram, estiverem recebendo notas ruins por conta da questão de limpeza, que você, de repente, não disponibiliza um álcool em gel, não faz uma higienização adequada, a chance de você não receber reservas é grande, se tiver alguma reclamação. Então, por gentileza, vamos ficar de olho e tomar cuidado com isso, né, Cris? Quer complementar algo em relação a isso? Agora, com o advento da Covid, né, é ainda mais importante essa questão de gerenciar a reputação online. Porque, além de funcionar como boca a boca, os clientes que estão buscando hotéis, né, na sua cidade, eles vão entender o que os clientes pensam do seu hotel, ainda ajuda para ranquear bem no Google. Aquela história, né? Como é que faz para esconder o corpo de um morto? Coloca na segunda página do Google. Então, a reputação online ajuda no boca a boca e ajuda a aparecer bem ranqueado no Google. Não tem como não fazer. Aí, esse trabalho em equipe também, você multiplica, né, os fiscais do negócio, né? Porque se todo mundo está ganhando, o hotel melhora a reputação, o hotel vende mais, o funcionário é bonificado e o funcionário fiscaliza também se o dono está fazendo os investimentos, né? No produto de limpeza adequado, na roupa de cama que está esgarçada, que foi para a lavanderia e o cara não trocou, a toalha que está detonada, a pintura que precisa ser. Então, ele vai ser um fiscal e ele vai cobrar. Falando assim, olha, eu vou fazer a minha parte, né? Então, funcionário, que é uma das notas que tem muita relevância, eu vou fazer a minha parte, nós vamos fazer a nossa parte, mas também tem uma parte que cabe ao proprietário. Então, é o efeito multiplicador. Então, isso é muito legal
quando você divide, mostra os gargalos, chama todo mundo para trabalhar em equipe e trabalha como uma bonificação, uma meta para ser atingida, essa meta sendo atingida, sendo bonificada. Né? Gostaria de trazer o exemplo do Ludes. O Ludes fez uma política de bonificação. Era assim, eles queriam manter a melhor nota, porque eles tinham a melhor nota em todas as plataformas de avaliações online, de todos os hotéis da região. Já era o melhor, quando a gente entrou lá com a plataforma da Amplifique. E eles queriam aumentar, agora não lembro exatamente em quantos por cento, mas queremos aumentar em tantos por cento o número de avaliações online, no Google e no Trip, sem diminuir a nota. E aí os proprietários do Ludes, perguntaram para os colaboradores, nós pensamos em, eu lembro de dois bônus, assim, pegar lá um dia, determinado data do ano, lá e vai todo mundo lá para o Beto Carreiro. E a outra era dobrar a folga, algumas vezes lá. E os colaboradores do hotel escolheram dobrar a folga, porque quem trabalha em hotel adora folga, porque tem geralmente folga uma vez por semana, né? Foi bem interessante, cara. Foi bem interessante. Eles conseguiram manter eles mantiveram a mesma nota, né, a mesma média, e aumentaram bastante o número de avaliações online. Então, assim, comunicar para a equipe. Não é que tem que pedir avaliação. Não, cara. A avaliação online vai fazer a gente aparecer na primeira página do Google, meu amigo. Você está vendo o que as pessoas estão escrevendo aqui? É o que eles acham do nosso hotel. O usuário, o cliente, ele vai no Google. E daí ele vê aqui que o nosso concorrente está melhor. Você tem que passar na frente do nosso concorrente. Tem que comunicar, tem que explicar que não é porque é um saco, ficar pedindo avaliação online. Mas explicar o porquê. Aqui, meu amigo, se você se esforçar, se a gente atender bem, se a gente surpreender o cliente, se a gente pedir avaliação online com jeito, ele vai fazer. O cliente vai fazer e a gente vai aparecer na frente do nosso concorrente. Legal. Obrigado, Cris. Bem, a gente termina a nossa apresentação, né? Ficamos abertos aqui, podem anotar nossos contatos, quem quiser depois conversar mais, conhecer a plataforma Amplifique, conhecer mais sobre o trabalho da Hotel B2C, então nossos sites, nossos telefones de contato, esses números também são o WhatsApp. A gente abre aqui alguns minutos para responder. Se a gente não conseguir responder tudo agora, a gente retorna depois no privado, tá bom? Então é isso, gente. Vamos dar uns minutinhos aqui se alguém quiser perguntar alguma coisa. Temos alguma pergunta aí? Tem uma pergunta aqui. A Celina Vasconcelos pergunta: boa tarde, vai ficar salvo? Sim, nós vamos deixar disponível no nosso canal do YouTube, então depois você pode assistir quantas vezes você quiser lá. E, por favor, aproveitando a reputação, compartilhe. E se gostou, curta. Se inscreve no canal, deixa seu like. Se inscreve no canal. A gente também vai disponibilizar para o Cristiano e para o Cris, e ele coloca também no Amplifique, né, no YouTube. Queria dar um obrigado aí para todo mundo que está participou, aliás, né? E ficamos à disposição, pessoal, para dúvidas, podem mandar o WhatsApp. Espero que todo mundo já tenha tido tempo aí para anotar os nossos contatos, o nosso site, e a gente está à disposição, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado. Cris, muito obrigado pela sua participação, por compartilhar aí tanto conhecimento, por falar numa plataforma genuinamente brasileira, né? Porque quando fala de ferramentas de gestão de reputação de plataformas, sempre vem os nomes das empresas gringas, mas a gente sabe que tem uma empresa nacional, 100% nacional, que faz esse trabalho e que entende do que está fazendo. É muito bom a gente poder contratar uma ferramenta, isso é algo que a gente até recomenda para todas as ferramentas que os hotéis contratam, né? Como é que é o pós-venda? Com quem que você fala? Quando a gente entra numa ferramenta que tem uma escala muito grande, o SLA, né, o tempo de resposta, acaba sendo sacal. E às vezes a gente precisa, e que nem na gestão de reputação, a gente só precisa ser escutado. A gente quer falar e alguém nos escute. A resposta pode vir, vai ser uma consequência, lógico, é a expectativa, mas é muito importante saber com quem você fala, conhecer a pessoa facilita muito. Então, muito obrigado, Cris. Deixo aqui também para você fazer as suas considerações finais. Legal. Pessoal, muito grato a todo mundo que assistiu aí. Quem tiver alguma dúvida ou quiser saber mais sobre o trabalho do Amplifique-me, acessa lá o site amplifique.me.
Vocês vão encontrar as informações lá, tem formulários de contato, enfim, chatzinho para falar com a gente. Eu quero começar os meus agradecimentos também, então, agradecendo a todo mundo que assistiu, e eu quero agradecer a turma que faz a TV que a gente não vê. Neste caso é o Lucas Piemontese. Opa, verdade, Lucas, muito Ele é o obrigado. nosso queridão lá da Amplifique-me, do marketing da Amplifique-me, e é ele que está fazendo toda a bruxaria para esse webinar acontecer e aparecer direitinho para vocês. Lucas, muito grato, cara. Muito grato a vocês da Hotel B2C, Klaus, Denis, vocês são parceirões da gente aí. Vamos continuar fazendo coisas juntos, sim. Tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Isso aí.